Começamos com um versículo que tem me ajudado este ano repetidamente. Atos capítulo 6, versículo 4. Nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, segundo eu posso fazer pelo suprimento da graça do Senhor e pelo tratamento do Senhor, quero ministrar alguns versículos sobre um assunto crucial. Vou ler para vocês daqui a pouco. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Isso aqui não é um treinamento, é apenas para que vocês considerem. Sabemos que estamos no final desta era e na próxima era haverá 1000 anos do reino na terra. Vocês querem estar lá? Vocês têm essa esperança, esse desejo? Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte, não é um interrogatório. Como vocês vão fazer isso? Como vocês entrarão nele? Podemos estudar o que Paulo escreveu a respeito disso. João também, muitas coisas profundas. Mas desta vez, precisamos da ajuda de Pedro na experiência e na prática. Então, quero ler alguns versículos enquanto ministramos a palavra e à medida que percorrermos o esboço, nós estaremos centrados em cada um dos pontos. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículos 1, 3, 5 a 7 e 11. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam fé, tão preciosa como a nossa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. 3. Visto que o seu divino poder tem nos concedido tudo o que diz respeito à vida e à piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Agora 5, 6 e 7. E também por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, acrescentai abundantemente à vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade o amor fraternal e ao amor fraternal o amor, veremos que é agape. E todo aquele que quiser entrar no reino vindouro precisa ter, não apenas ter agape, mas tem de tornar-se agape. Isso não são meras palavras, amados santos. Não queremos viver na nossa imaginação, vivendo nas nossas esperanças produzidas por nós mesmos, mas com a ajuda do nosso irmão Pedro, queremos ver como podemos prosseguir passo a passo, pessoalmente, para entrar no reino vindouro.
Não devemos ter o sentimento de que, por ser parte de um grupo, nós vamos todos entrar juntos. É claro, no reino vindouro, haverá algo maravilhoso, que não é algo independente, é coletivo, mas torna-se coletivo porque nesta era atual, muitos santos têm permitido que o Senhor viva neles todas as experiências que eles precisam para torná-los, o que eu costumo dizer, preparados para o arrebatamento. Vocês não querem ser uma pessoa preparada para o arrebatamento? Onde quer que você esteja, seja o que esteja acontecendo, o Senhor pode indicar que as trombetas virão mais tarde. Ele virá numa maneira secreta, você pode não saber o que está fazendo. De repente ele fala, vem. Temos que estar preparados para isso. E então vamos para outro versículo, o versículo 11. Pois dessa maneira vos será rica e abundantemente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que Pedro sabia que no final do seu tempo na terra, isso foi esclarecido na reunião anterior, baseado com o que está em João 21, mas o Senhor Jesus disse que quando você é jovem, você vai para onde quer e você vai, mas mais tarde você será levado por alguém onde você não quer ir e ser levado à morte. E aí perguntaram, e ele? Bem, e às vezes eu pergunto comigo mesmo, bem, há um aspecto sobre isso que não é porque acontece com você que vai acontecer com todo mundo mais, né? Então, não é porque eu tive uma bacia quebrada que todo mundo tem que ter a bacia quebrada para receber essa conformação. Esse é um aspecto genuíno pessoal aqui. E agora me referindo a um versículo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Paulo, João, nos seus 90 e poucos anos de idade, numa ilha que não era um lugar agradável, ele falou, eu sou o vosso irmão e companheiro em diversas coisas. Então eu gostaria de trazer a nós essa palavra companheiro. Você é um companheiro? O que é ser um companheiro? E eu tenho esses versículos como vocês e eu quero fazer algo básico, algo simples. Eu vou olhar no dicionário e ver qual é o significado de participante. Participante, que é participar? Um participante é uma pessoa que se une numa atividade ou ação, um companheiro. O companheiro se une já outros diante de você que estão nessa atividade e você então percebe que a atividade deles tem esse objetivo de entrar no reino de Deus. E eu também quero entrar no reino de Deus. E o Senhor pode indicar então, simplesmente una-se. Una-se numa atividade, não pode ser algo passivo. De acordo com a nossa índole, algumas pessoas são muito dinâmicas e ativas, rápidas. Outros são lentos. E tudo que for necessário tem que lutar contra a sua própria índole.
Eu quero ser um companheiro, um participante. Para entrar no reino vindouro, eu tenho que me tornar um companheiro, um participante. E aí você pode pensar, o que é participar? Você está fazendo o quê? Participar é tomar uma parte e experimentar algo juntamente com outros. Há santos que abriram caminho e há séculos têm caminhado nesse caminho, e sempre tem havido alguns santos genuinamente vencedores. E certamente queremos seguir a liderança dos irmãos Watmani, Witness Lee e muitos outros, mas eu não vou mencionar o nome. Mas me pediram para falar por 3 minutos numa reunião memorial de um irmão que havia falecido. Então eu fiquei sabendo do tempo em que ele estava no treinamento de tempo integral, casou, e eu conheci ele nessa época. Então eu falei de 3 coisas. 2 aspectos que foram muito encorajadores para todos nós. O primeiro é que ele amadureceu, ele cresceu até a maturidade, ele entrou no 3º estágio da experiência de vida, ele passou pelo 2º estágio da cruz, operando na nossa carne, nosso ego e nossa constituição natural. Ele não segurou, não manteve nada para si mesmo. Ele não resistiu à aplicação da cruz em todas as partes do seu interior. E outro ponto, esse é o meu sentimento honesto, e tenho paz diante do Senhor quando menciono isso. Ele terminou a sua corrida. Ele terminou a sua corrida. Que todos nós, quer nós saibamos ou não, fazemos parte de uma corrida espiritual. Há uma meta, não estamos correndo uns contra os outros, mas há uma meta para nós alcançarmos. E isso envolve muitas coisas. E o Senhor sabe quando você está na última parte da sua jornada. Muitos de nós temos sido ajudados por uma mensagem do irmão Watmani sobre essa última parte da corrida, da jornada. Talvez você seja jovem, esteja na meia-idade, e muitos de vocês saibam que você está no último estágio, o estágio mais importante, porque assim, santos, é que nós terminamos. Um jogador de futebol joga num time forte, eles devem estar bem na frente lá no meio tempo, mas ele não percebe que aquele que está do outro lado é impressionante. Então, faltam só 2 minutos, ele está lá na frente, 13 pontos na frente do outro time, mas essa pessoa sabia como jogaram a bola para ele. Jogou a bola para economizar tempo. Então eles fizeram ponto e aí teve que chutar a bola. Isso aí é regra do futebol americano. E aí, no meio, a pessoa que estava ali no meio do campo poderia pegar a bola e com mãos fortes eles pegam a bola. E só faltam 2 segundos para acabar o jogo e tem 45 metros na frente para correr. E eles pegaram e conseguiram ganhar por 1 ponto. Então, aqueles que estavam vencendo na metade do tempo, eles
Ninguém se importa com eles mais, eles estavam ganhando. O que importa é quem ganhou no final. O importante é o final, é quem ganha. Então, eu sou um octogenário, vocês estão em outro estágio, e eu estava considerando, na minha comunhão pessoal com o Senhor, eu pensei em amados irmãos que estão indo muito bem, que foram bem, eu não quero nomeá-los, eles terminaram sua corrida e agora estão no paraíso, e um dia serão ressuscitados, estarão na festa das bodas, serão co-reis. Eles terminaram a sua corrida, mas o Senhor dirá: termina a corrida, Ron. Não importa quão longa seja, não importa quão desafiadora seja. Então, isso não estou focado na minha experiência pessoal. Eu me refiro a todos vocês. Falo isso com uma preocupação amorosa, que todos nesta reunião terminem a corrida e entrem no reino vindouro. Se você terá falecido ou não, você terá essa paz profunda. Eu terminei a corrida, seja qual for a sua experiência. Alguns de nós estarão aqui quando você percebe o que aconteceu. Ele saiu do curso. Como é que é? E eu fico imaginando, os judeus religiosos estão ali talvez para reedificar o templo, e sabemos das profecias na Bíblia que o líder governante em Israel, querendo fazer um ajuste, fará um ajuste com uma pessoa poderosa na Alemanha, que será o anticristo, e farão um acordo na 70ª semana revelada em Daniel 9, e começa aquela semana. E todos nós perceberemos que ninguém será arrebatado até 3 anos e meio a partir desse momento. E sem dúvida, quem estiver aqui, nas reuniões que teremos, o Senhor vai compartilhar algo e vai aconselhar. Eu aconselho, não seja morno. Você pode falar, mas naqueles 3 anos e meio eu posso fazer. Você tem de perceber que haverá tremendas coisas, uma quantidade enorme de coisas que você precisa passar para que o Senhor tenha acesso às suas profundezas, às profundezas do seu ser. Agora podemos percorrer o esboço. Item após item. E haverá bastante tempo. Haverá o tempo suficiente. O título da mensagem é Participantes da Natureza Divina e o Desenvolvimento da Vida e da Natureza Divinas para uma rica entrada no Reino Eterno. 3 palavras importantes: participantes. Quando sairmos deste local de reuniões e você vai para onde você mora, você terá a sensação: obrigado, Senhor, sou um participante. Senhor, guia-me, treina-me a fazer a minha porção de participar. Eu quero entrar nesse grupo de santos buscadores. Quero estar com eles, quero segui-los. E creio que o Senhor derramará bênção sobre bênção.
Isso é apenas um comentário lateral, que sempre que eu vou caminhar, quando eu não tenho uma bengala, eu tenho a minha esposa comigo e às vezes vemos umas irmãs e irmãos com criancinhas, eu gosto de olhar para eles, talvez eles tenham 2 anos de idade, e eu falo, Deus vai te abençoar de todas as maneiras durante toda a tua vida. Agora é muito simples, eu gosto de caminhar falando isso, Deus vai te abençoar. Mas há uma mensagem maravilhosa na coletânea das obras do irmão Lee sobre o Deus da bênção. E todo aquele que serve o Senhor em tempo integral, derramando toda a sua capacidade, por fim perceberá que só podemos cumprir ou realizar de uma maneira muito limitada, mas quando o Deus da bênção abençoa, isso é multiplicado, porque Ele está nos abençoando. Algarismo Romano 1. Como aqueles que receberam fé igualmente preciosa, nós, os crentes em Cristo, devemos ser participantes da natureza divina. Não diga que somos participantes, nós devemos ser participantes da natureza divina. A natureza divina refere-se ao que Deus é, ou seja, aos elementos e constituintes de Deus. Nós somos participantes disso, do ser de Deus. A vida e a natureza divinas são inseparáveis. A natureza divina é a substância da vida divina e está na vida divina. Como filhos de Deus, somos homens-Deus, nascidos de Deus, possuindo a vida e natureza de Deus e pertencendo à espécie de Deus. Há bilhões de pessoas na Terra que são de uma determinada espécie, mas nós somos de uma espécie diferente. Visivelmente, somos apenas da espécie humana, mas somos filhos de Deus, nascemos de Deus, somos da espécie dos homens-Deus. E isso abre caminho para sermos participantes, companheiros. Em nossa regeneração, na nossa regeneração, outra natureza foi infundida em nós, que é a natureza de Deus, a natureza divina. Porque a natureza divina está na vida divina, a vida divina com a qual nascemos de novo tem a natureza divina nela. Eu vou fazer uma pausa aqui para que vocês percebam que o que foi compartilhado nas mensagens anteriores é um fundamento para o que eu estou tentando compartilhar. A vida divina e a natureza divina estão em nós, mas não como um elemento, senão como uma pessoa. E eu não quero ser introspectivo demais, mas percebendo agora, enquanto estou sentado aqui e vocês aí, Cristo está vivendo em nós. A pessoa, como o Espírito que dá vida, nós temos não apenas vida, não apenas a natureza divina. Você já considerou isso? 24 horas por dia, o tempo todo,
Temos não apenas a vida divina, temos não apenas a graça de Deus, além do próprio, como se fosse algo além do próprio Deus. Simplesmente perceber isso. E quando eu considero o passado, de quão paciente e longânimo o Senhor tem sido, e eu espero encontrá-lo no reino vindouro, e Ele pode dizer: você foi desafiado, mas por causa da minha misericórdia e graça, você foi um vaso aberto. Então, Ele me deixou passar, você me deixou avançar. Sejamos um vaso aberto diariamente, dando acesso a cada parte interior nossa, para o Senhor suprir, alcançar tudo que está faltando interiormente em nós. E por fim, você estará preparado para o arrebatamento. 3. Todo aquele que crê no Filho de Deus é nascido de Deus e tem o direito de tornar-se filho de Deus. Assim, um crente tem o direito de participar e desfrutar da natureza de Deus. Temos o direito de participar. Podemos dizer ao inimigo: cala essa boca mentirosa. Nós temos do Deus da graça, através da redenção de Cristo, somos participantes da vida e natureza divinas. E você vai para o lago de fogo, e nós nos tornaremos a Nova Jerusalém, uma pessoa coletiva, casando-nos com o Deus triuno processado e consumado. Repreenda o inimigo. A primeira vez que eu tive essa experiência e a aprendi, eu estava num local com 15 irmãos, numa conferência em Taiwan, dormindo. Eu acordei, o inimigo estava próximo, me acusando. E eu era um aprendiz, eu tinha aprendido aquela lição há 2 anos e eu comecei a andar naquela escola. Eu levantei, comecei a andar, fui para o final do hall e falei com ele de Apocalipse 12. Você precisa perceber, nós precisamos perceber que na verdade somos participantes com base na vitória de Cristo. Letra D. Um participante da natureza divina é alguém que desfruta a natureza divina e participa dela. Participar da natureza divina é desfrutar o que Deus é. Ser um participante da natureza divina é ser um participante das riquezas, dos elementos e dos constituintes de Deus. Considere só isso tudo numa sentença. Somos participantes disso, do ser de Deus, com sua vida e natureza. É claro que a deidade é outro aspecto da qual não fazemos parte, mas na verdade somos filhos de Deus. Nós nascemos de Deus. Se quisermos ser participantes da natureza divina, precisamos viver pela vida divina, em cujo interior está a natureza divina. Em nosso viver diário, é a vida divina que contatamos primeiramente. E eu não sei, e não quero saber como que você acorda, mas depois de acordar você tem de levantar. Eu tenho de levantar cedo pela manhã. E assim que eu
tomo consciência, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer diariamente é dizer: Senhor, eu volto meu coração para Ti. Diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Porque o nosso espírito está no nosso coração, e quando o coração se afasta do Senhor, não tem como o espírito fluir. Mas uma simples frase, não importa como você se sinta, se você esteja se sentindo, não importa. Você diga: Senhor, eu volto meu coração para Ti, o véu está sendo retirado, e você continua lendo 2 Coríntios 3, e podemos contemplar e refletir a glória do Senhor interiormente. E eu faço outra pausa aqui. Esses versículos, o aspecto da experiência, quando foi a última vez? Eu espero que tenha sido hoje de manhã cedo, mas ainda estamos pela manhã e temos muita oportunidade para voltar o coração para o Senhor. O véu é retirado e interiormente, o Cristo que habita interiormente como o Espírito que dá vida, você contempla e reflete a glória do Senhor, enquanto você é transformado de glória em glória. Eu creio que muitos de vocês, talvez a grande maioria de vocês, podem falar honestamente em sua comunhão com o Senhor: Senhor, te agradeço pelo teu apacentamento, pelo teu guiar, pelo teu tratar, mas eu estou um pouquinho mais crescido em vida do que no começo deste ano. Não queremos permanecer iguais. Letra E até o H. Nós desfrutamos as riquezas da natureza divina mediante as preciosas e grandíssimas promessas de Deus. Quando Deus promete, está prometido. Não sabemos quando vai acontecer, nem como. Pode levar alguns anos, mas Ele é honesto. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ser participante da natureza divina tem uma condição. Há uma condição para se participar da natureza divina: escaparmos da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Precisamos viver no ciclo de escapar e participar, participar e escapar. Todos nós, não importa a nossa idade, qual seja a nossa situação, precisamos estar nesse ciclo. Letra G. Se desfrutarmos Deus e participarmos das riquezas do seu ser, seremos constituídos com a natureza divina, tornando-nos iguais a Deus em vida e natureza, mas não na deidade, e expressando-o em tudo o que somos e fazemos. Esse é o pico elevado da revelação divina, liberado nos últimos 3 anos do tempo do irmão Lee conosco. Quero ler novamente. Se desfrutarmos Deus e participarmos das riquezas do seu ser, participarmos das riquezas do seu ser, vamos participar agora mesmo das riquezas do seu ser. Seremos constituídos com a natureza divina, seremos saturados e encharcados com a natureza divina, tornando-nos iguais a Deus em vida e natureza, mas é claro que não na deidade. E expressando-o em tudo o que somos e fazemos. Tudo o que somos e fazemos.
onde quer que estejamos. Basta refletir um pouquinho na sua história pessoal, nas diversas situações, e até mesmo recentemente, onde estiver, qualquer que seja a situação. O Senhor está trabalhando-se em nós. Onde estivermos, o que quer que sejamos. Ao participarmos da natureza divina, desfrutando tudo que Deus é, as riquezas da natureza divina serão plenamente desenvolvidas, como descrito nos versículos 5 a 7. Agora, chegamos a uma palavra crucial. Essa palavra crucial é desenvolvido. Desenvolvida. Não é uma coisa que acontece por acaso do nosso lado, mas se formos participantes, há uma atividade interior. Não importa qual seja a nossa condição do nosso corpo humano, como aquele versículo em Romanos 8:11, o Espírito dá a vida de ressurreição para o nosso corpo enfraquecido, nosso corpo físico. Não importa onde você esteja, qual seja a sua condição, o Senhor está se dispensando para nós. Então agora esse item está desenvolvido e vamos ver que Pedro está nos conduzindo passo a passo por um procedimento para que cada um de nós pessoalmente precisa experimentar e viver pessoalmente. Estamos todos em diversos estágios e isso é normal, não estamos correndo uns contra os outros. Eu repito, não importa quão velho você seja, não é tarde demais. E se você for jovem, se for um adolescente, não é cedo demais para se envolver com isso. Vamos ler agora Algarismo Romano 2. Precisamos experimentar o desenvolvimento da vida e da natureza divinas, contidas na semente divina que foi semeada em nós, para termos uma rica entrada no reino eterno. Então, para ter uma rica entrada no reino eterno, tem de haver o desenvolvimento da vida divina. Para que ninguém pode fazer isso por outro. Isso aqui é parte do seu relacionamento pessoal com o Senhor. Vou fazer outra pausa aqui e espero que o que eu diga esteja claro, porque não estou criticando nada. Mas a palavra sagrada para o reavivamento matinal que as igrejas têm é tudo para ser usado de manhã, e no distrito onde me reúno, a nossa reunião, depois da mesa do Senhor, temos uma reunião que é chamada de reunião de profetizar. E o que podemos apresentar normalmente é aquilo que nos tocou durante a semana. Não há nada de errado com isso. Mas considerem, quando a minha filha tinha 11 anos de idade e o meu filho primogênito tinha... Meu primeiro filho tinha 9, o outro tinha 5. Todos estávamos na família, comendo o mesmo alimento, mas cada um tinha um relacionamento pessoal com o seu pai. Não é que eu fazia tudo igual e ensinava tudo igual,
mas eu cuidava com uma preocupação amorosa onde eles estavam e quem eram eles. E agora estou falando com vocês de maneira positiva, o meu coração dói e clama em favor de todos os irmãos e irmãs na restauração do Senhor e até mesmo de todos os cristãos. Você tem um relacionamento pessoal com o Senhor? Porque na vida da igreja, é claro, nesse nível nós participamos disso. Mas estamos todos em estágios diferentes. Não dá para entrar detalhadamente nisso, mas espero que vocês tenham um contato pessoal com o Senhor e digam: Senhor, tu sabes onde eu estou. Tu sabes o que eu preciso experimentar e desfrutar. E então, você pergunta a Ele, você pede a Ele: Senhor, por favor, treina-me a ter um relacionamento pessoal contigo. E as coisas que você experimenta não são para você sair falando. Nós precisamos disso. Caso contrário, interiormente, haverá um atraso, no mínimo um atraso no crescimento em vida. Estou falando de maneira genérica. Eu sei que alguns amados irmãos e irmãs, nos seus 70 e poucos anos, 80 e poucos anos de idade, no aspecto objetivo, têm sido muito diligentes e ativos na vida da igreja e fiéis, mas que não cresceram nada há 30 anos. Eles não percebem isso. Especialmente as irmãs não falam nada. Se tivermos, eu não diria que um treinamento severo, mas eu diria um treinamento mais sério, nós ajudaríamos os santos a perceber onde eles estão de fato, para que o Senhor possa conduzi-los para outro estágio. Porque tem de haver um desenvolvimento. Vamos ler agora esses itens a respeito disso. Nós recebemos a fé igualmente preciosa, e essa fé é uma semente toda inclusiva. Todas as riquezas divinas estão nessa semente, mas devemos ser diligentes para desenvolvê-las. Diligentes para desenvolvê-las. Quando você é diligente, você faz algo de maneira séria e contínua. Não é, quando tenho sentimento, eu faço isso ou aquilo. Então, é necessário que haja a semente desenvolvendo-se para termos uma entrada rica no reino eterno. E agora vamos ver o que Pedro falou da sua experiência. Você quer estar no reino vindouro? Então, amados irmãos e irmãs, essa é a jornada pessoal que você precisa tomar enquanto desenvolve a vida divina até a maturidade em cada um de vocês. Somente santos maduros entrarão no reino vindouro. Item 2 agora, ponto 2. Ao desenvolver essas virtudes, nós crescemos em vida e, por fim, alcançaremos a maturidade. Seremos cheios de Cristo e qualificados e equipados para ser reis no reino vindouro. Mais uma vez, eu estou repetindo, ao desenvolver. Amados santos,
Isso aqui não são meras palavras flutuando por aí. Isso aqui não é uma espécie de ensinamento objetivo. Isso é uma preocupação amorosa com todos nós. Esse desenvolvimento tem de acontecer. Hoje é dia 1º de dezembro. O Senhor pode fazer muito nos próximos 30 dias. Senhor, quando terminar este ano, eu quero que você olhe para trás e diga, e o Senhor também possa dizer: você está continuando, você está se desenvolvendo, e isso pode indicar que em 2025 você se desenvolverá 5 vezes mais do que este ano. Porque, do meu ponto de vista, isso é normal. Quando vocês têm filhos e eles têm 12 anos de idade, e quando eles têm 19, em 7 anos você vê que mudança radical em todas as partes deles. Em um ano, talvez, algumas vezes durante um mês. Então isso é apenas uma figura do nosso desenvolvimento para alcançar a maturidade. E a maturidade é um estágio de crescimento em vida. E há diversos graus de maturidade. Você não tem de estar no mesmo nível dos irmãos Watchman Nee e Witness Lee, mas você está naquela esfera. Quando você tinha 12 anos, quando tínhamos 12 anos, éramos um tipo de pessoa. Aos 25 anos, você é um adulto jovem, não é uma criança. Estamos todos agora nessa esfera, humanamente falando, pelo resto da sua vida. Então, não leva tanto tempo para estar nessa esfera de maturidade. Estar cheio de Cristo e qualificado e equipado para ser reis. E isso tem de acontecer conosco, sermos qualificados e equipados. Espero que haja essa sensação pessoal em vocês. Senhor, eu preciso disso. E o Senhor pode estar indicando, eu estava esperando que você percebesse isso e conhecesse isso. E se fosse, agora seja um vaso aberto e veja tudo que eu tenho em mim para você agora. Eu vou levar você passo a passo adiante. Você irá participar de mim. 3. Precisamos ter o desenvolvimento e a maturidade plenos da semente da fé, pelas raízes da virtude e do conhecimento, pelo tronco do domínio próprio e os ramos da paciência e piedade, até o florescer e frutificar do amor fraternal e do amor. Nós vamos chegar no amor e estaremos centrados nisso em alguns minutos. Isto é um procedimento. Neste ponto, temos uma visão de todo o procedimento. E depois vamos passo a passo, daqui 1 ou 2 minutos. Letra B. Suprir a virtude em fé é desenvolver a virtude. A energia da vida divina resultando em ação vigorosa. Em ação vigorosa interiormente. No exercício da fé igualmente preciosa. Essa fé precisa ser exercitada para que a virtude da vida divina seja desenvolvida nos passos seguintes e alcance a maturidade. Este é o ponto-chave. É isso que estava no coração de Pedro. Como já mencionei antes, ele havia alcançado a maturidade já há um bom tempo. Mas as suas palavras finais era que ele queria
Eu quero que todos vocês participem e sigam os mesmos passos. Ninguém pode fazer isso por você. Não estamos isolados. Isso é uma questão pessoal. Agora vamos ver os aspectos disso. Letra C. A virtude precisa do suprimento abundante do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O conhecimento que devemos desenvolver em nossa virtude inclui o conhecimento de Deus e do nosso Salvador, o conhecimento da economia de Deus, o conhecimento do que é a fé e o conhecimento do poder, glória, virtude, natureza e vida divinos. Eu me lembro dessa palavra economia. Não sei se essa palavra é mencionada novamente. Eu não sei se essa palavra economia é mencionada novamente. Eu tenho no treinamento, eu peço todos vocês escrevam uma sentença dando a definição de economia. Essa palavra é muito comum, economia. Nós teremos 10 irmãos e 10 irmãs levantando-se e lendo sua definição de economia. Nós devemos saber o que significa economia. Então, vou compartilhar um pouquinho que sabemos a partir de Apocalipse 4:11. Algumas vezes eu errei, falei 8:11, mas é 4:11. Ele diz que todas as coisas foram criadas por causa da vontade de Deus. Sabemos que em Colossenses a vontade de Deus é que o Cristo todo inclusivo seja vida e a nossa pessoa e tudo. E em Efésios capítulos 1 e 3, a vontade de Deus é que o corpo orgânico de Cristo seja edificado para que o novo homem e a noiva estejam preparados. E isso tem de estar claro para nós e devemos estar firmes com o Senhor. Senhor, agora eu entendo por que tu me criastes, porque tu me redimiste, porque tu ministras vida e me apacentas. É para isso. E então, está definido, Senhor. Eu não ficarei satisfeito com a tua vontade permissiva, somente a tua vontade perfeita. E então, para deixar isso claramente estabelecido, você deve falar: Senhor, qual é a tua vontade a meu respeito na minha situação atual? E dessa maneira, neste momento, enquanto Ele apacenta a sua alma, Ele irá guiar você, dirigir, conduzir aonde você estiver. E não devemos comparar a nossa situação com outras pessoas. Não estamos tentando imitar o que os outros estão fazendo. O Senhor está cuidando de nós dessa maneira específica. Então temos de passar de etapa para etapa. Devemos desenvolver a nossa virtude, que inclui o conhecimento de Deus e do nosso Salvador, e inclui o conhecimento da economia de Deus, o conhecimento do que é a fé, etc. Agora a letra D. Ter domínio próprio é exercitar controle e restrição sobre o próprio ego em suas paixões, desejos e hábitos. Esse domínio próprio precisa ser exercitado no conhecimento para o crescimento adequado em vida. Isso aqui não soa tão empolgante, certo? O domínio próprio.
Estamos familiarizados que isso que seria a cruz aplicada ao ego, é claro, mas o domínio próprio. E, novamente, falando de uma maneira suave. Isso não afeta. Não é um fato que há situações recentemente em que você teve que exercitar o seu domínio próprio, onde os seus sentimentos e pensamentos, onde quaisquer que sejam, um irmão casado, por exemplo, consagrado ao Senhor, é um vaso aberto e está aberto para o Senhor lidar com ele de todas as maneiras, e o Senhor vai deixar claro. Você só está expressando o seu ego. Então, ele é muito paciente. Ele pode ter que falar isso algumas centenas de vezes, mas por fim ele nos guia, nos conduz, porque precisamos ter domínio próprio. E no relacionamento que temos, é claro, um casamento maravilhoso não é perfeito, mas o irmão e a irmã percebem quase que instantaneamente, interiormente, isso sou eu. E você tem de parar de falar antes de terminar a frase. Isso é domínio próprio. Letra E. Exercitar perseverança é suportar os outros e as circunstâncias. Perseverança. Na década de 1960, quando os Estados Unidos estavam numa guerra no Oriente, no Extremo Oriente, havia pessoas experientes no governo e entre os militares perceberam algo sobre os Estados Unidos. E eles não perseveram, não duram muito tempo. Eles param. Mas, em outro ponto de vista, pode não acontecer este ano, pode ser necessário 5 anos, 10 anos, não há perseverança. Então precisamos ser salvos da cultura que nos envolve, de querer ter as coisas feitas imediatamente. Se elas vão acontecer daqui a pouco no futuro, esquece. Não, é necessário que haja perseverança, porque vocês aprenderam nesse versículo em Apocalipse 1:9. O nosso irmão João, na ilha, ele falou: eu estou aqui, sou seu companheiro, sou vosso irmão e companheiro na tribulação e na perseverança. E no capítulo 3, quando o Senhor fala à igreja restaurada, ele fala: por causa da tua perseverança, eu vou te resgatar no final da era. Eu quero enfatizar essa palavra, perseverança. Muitos de nós temos uma vontade forte, temos um caráter forte. É assim que é. E podemos olhar para os outros desprezando, eles são tão derrotados. Então, rapidamente nós... Infelizmente, o nosso ego tem autoglorificação, mas por fim o Senhor vai levar você para uma situação onde você vai perceber que você não consegue mais perseverar. Você não consegue mais. Mas agora, não sabemos
de onde estamos até o final desta era ou até terminarmos a nossa jornada nesta terra, haverá cada vez mais necessidade de perseverança. Esse é um aspecto particular, específico de Pedro, que Pedro experimentou. E sabemos que a natureza de Pedro era reagir imediatamente, de agir. Então ele teve de ser salvo da sua constituição natural para compreender que ele precisa perseverar para envergonhar o inimigo. Quando ele ataca e envia demônios para atacar, ele fala, você não consegue perseverar. E aí você tem que voltar para Satanás e falar, isso não funciona. Porque o poder do Cristo ressurreto é a perseverança dessa irmã e desse irmão. Não importa o que aconteça, precisamos dessa perseverança. Não sabemos o que está adiante. Não temos como saber. Então, precisamos exercitar. Nós temos a perseverança e precisamos exercitá-la. Prosseguindo, piedade é um viver que é como Deus e expressa Deus. Estamos aqui, somos iguais a Deus, expressando Deus. O ponto G é crucial. O amor fraternal, Filadelfia, é afeição fraternal. Um amor caracterizado pelo deleite e prazer. Na piedade, que é a expressão de Deus, esse amor precisa ser suprido para a irmandade, para o nosso testemunho ao mundo e para dar fruto. Isto é o amor fraternal. Mas ainda não chegamos ao máximo, ao pico. Temos de alcançar o cume para entrarmos no reino vindouro. Precisamos então da próxima sessão, o desenvolvimento final da natureza divina em nós é o amor, agape. Agape. Agape é a palavra grega usada no Novo Testamento para o amor divino, que é Deus em sua natureza. Agape. E a meta é que nós não apenas experimentemos o agape, nós temos de nos tornar agape. E no espírito de comunhão, isso aqui não é um treinamento, você ama todos os irmãos e irmãs com o mesmo amor? Você pode falar isso diante do Senhor? Você pode porque você experimentou o que João disse em sua primeira epístola, que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E quanto mais Ele nos ama, mais Ele quer que o seu amor flua em você e sem fazer força, nós amamos. Mas de que maneira amamos? Amamos certas pessoas mais do que outras, por causa da personalidade delas.
o amor que você tem é afetado por raça, cor, cultura. Isso não é algo superficial. Amar todos os irmãos e todas as irmãs com o mesmo amor. Por favor, não me mandem um e-mail falando, e a minha esposa, e o meu marido? Bom, isso é um relacionamento específico. Mas na vida da igreja, isso é muito importante. E você pode ficar chocado ao descobrir que pelo menos 2 versículos em 1 de João falam de odiar. Se você odiar o seu irmão, e temos de ser muito cuidadosos aqui, não vou entrar em detalhes, mas em determinada ocasião, em determinada situação, havia uma necessidade desesperada, não apenas de comunhão, mas de apacentamento, porque esse santo, com o coração puro, exercitando genuinamente o Espírito, me disse que fulano de tal me odeia, e essa pessoa estava certa. Um membro específico do corpo relacionado no aspecto humano de família, filhos e coisas assim, parentesco, havia, na verdade, um ódio. Não devemos pensar que isso é impossível acontecer no nosso meio. Quando o Senhor entra profundamente em nós para trazer tudo à tona e substituir por Ele mesmo, não podemos dizer que nunca odiamos uma pessoa. Mas como o viver do homem-Deus, o próprio Cristo, você não pode encontrar nada relacionado com ele. Ele ia falar, veja como eles lidaram comigo, eu os odeio, jogue-os no lago de fogo. Como ele pôde suportar aquilo? Então vamos deixar que ele esteja em nós para não odiarmos. Se você quiser odiar, vamos odiar Satanás, vamos odiar a morte, mas não pessoas. Não importa como você é tratado, o que eles digam. Em 2019, eu recebi um e-mail de uma jovem irmã e ela estava me julgando, me condenando por isso e por aquilo. Isso não me incomodou, não me afetou em nada. Aí ela disse, você não é nada, você não é ninguém. Você pensa que você é alguém, você não é ninguém. Eu respondi, amada, eu não respondi, mas eu teria dito, irmã, antes de você nascer, o Senhor já tinha me deixado claro para mim que eu não tenho nada, que eu nada sou e que eu nada posso fazer. Isso não me incomoda falar isso. Mas não houve ódio, não havia ódio ali. Eu fiquei triste por ela. Ela não precisava me mandar um e-mail para pedir perdão, como se eu não tivesse perdoado naquele momento, mas para o seu desenvolvimento, ela deveria ser capaz de dizer, eu me arrependi ao Senhor e falar, eu me arrependi, e eu diria para ela, tenha paz, eu perdoei você naquele momento mesmo. Eu amo você, assim como amo todos os demais membros do corpo. Temos de alcançar esse ponto.
E esse é o desenvolvimento da vida divina em nós que nos levará ali. De maneira que nós, por fim, nos tornemos esse tipo de pessoa. Então, nosso amor fraternal precisa ser mais desenvolvido para um amor mais nobre e mais elevado. Novamente, vemos aqui o desenvolvimento. Precisa ser desenvolvido em nós. Isso não é algo que vai acontecer de repente. A gente sai dessa conferência amando todo mundo igual. Talvez antes de você ir dormir hoje à noite, você terá uma situação diferente, pelo menos um pouco. Então, nós estamos num estágio de desenvolvimento, todos nós. Eu ainda estou nesse estágio. Se você me perguntar onde você está, irmão, eu diria, eu posso ter uma pequena ideia, mas somente Deus sabe. Em nosso desfrute da natureza divina, precisamos deixar a semente divina da fé que nos foi concedida desenvolver-se até a sua consumação no amor divino e mais nobre. Temos aqui novamente essa palavra desenvolver. Seria tão prazeroso para todos nós se tivéssemos a sensação em nosso relacionamento pessoal com o Senhor e percebêssemos, Senhor, tu sabes que eu ainda não cheguei, mas Senhor, estou me desenvolvendo, estou desenvolvendo da minha parte e posso desenvolver-me porque tu estás me suprindo graça e a tua vida de ressurreição em tudo que tu és. E da minha parte, haverá desenvolvimento. 3. Quando participamos ao máximo da natureza divina, somos enchidos com Deus como amor e nos tornamos pessoas de amor, o próprio amor. Vamos ler juntos agora, eu peço a vocês, vamos ler esse item novamente. Quando participamos ao máximo da natureza divina, somos enchidos com Deus como amor e nos tornamos pessoas de amor, o próprio amor. Quando participamos, estamos envolvidos ativamente. Quando participamos da natureza divina ao máximo, certo? Se você me perguntar o que é o máximo, eu não sei, eu ainda não alcancei o máximo. Talvez talvez eu ainda não cheguei ao máximo, não sei o que é o máximo. Mas nós vamos chegar lá. Participarmos ao máximo da natureza divina, somos enchidos com Deus como amor. Nós vamos ser enchidos com Deus como amor, todos nós, cada um de nós. Não é tarde demais, eu repito aqui novamente, não é cedo demais. Nós queremos ser enchidos com Deus com amor. E então o quê? E nos tornamos pessoas de amor. Nos tornamos pessoas de amor. Mas ainda não terminamos. Nos tornamos o próprio amor. Não estamos nos tornando Deus em vida e natureza, mas não na sua deidade. Certo? Não está claro nos escritos de João que Deus é amor? Então estamos no procedimento de nos tornar iguais a Deus em vida e natureza. Deus é amor.
Então, eu estou contemplando todos vocês. O quê? Alguns que eu não estou vendo, mas Alguns que eu não vejo, mas que estão assistindo as mensagens. E vocês se tornarão o próprio amor, porque vocês estão no procedimento de tornarem-se iguais a Deus em vida e natureza. Letra I. Desenvolver as virtudes espirituais na vida divina e assim avançar no crescimento da vida divina, consolida o nosso chamamento e eleição de Deus. Então, essa palavra consolidar, a graça que recebemos é firme, é sólida. O chamamento do Senhor é firme, é sólido. Ele não vai deixar você peregrinando por aí, ele vai levar você até o fim. Quando? É apenas uma questão de quando. Agora ou depois, mas devemos falar, Senhor, mostra-nos o que devemos fazer para cumprir isso, enquanto ainda estiver aqui. Faz o que for necessário, Senhor. Agora a última sessão, que eu coloquei uma grande estrela aqui no meu esboço para me lembrar que a importância desse item, desse ponto. Devemos ser diligentes para buscar o crescimento e desenvolvimento da vida e natureza divinas, para uma rica entrada no reino eterno. Essa é a nossa meta. De tudo que eu tentei compartilhar com vocês, a meta é essa, o alvo é este. E eu posso dizer honestamente, Senhor, eu realmente quero entrar no reino vindouro. Não quero apenas penetrar ali, mas quero ter uma rica entrada no reino eterno, com o Senhor dizendo, bem-vindo ao lar. Entra, você conseguiu, você está aqui, não é maravilhoso? Vamos governar a terra por 1000 anos. Então, o suprimento abundante que desfrutamos e o desenvolvimento da vida divina e da natureza divina nos suprirá abundantemente uma rica entrada no reino eterno do nosso Senhor. Tudo que estamos desenvolvendo resultará nisso. O suprimento nos capacitará e qualificará para entrar no reino vindouro, por todas as riquezas da vida e natureza divinas, como nossas virtudes excelentes, ou energia, para a glória esplêndida de Deus. A glória esplêndida de Deus. Em que esfera estaremos? E agora o último item, o último ponto. Aparentemente, somos nós que entramos no reino eterno. Na verdade, a entrada no reino eterno nos é suprida ricamente por meio do nosso crescimento em vida e mediante o desenvolvimento da vida divina em nós. Amados santos, pelo nosso crescimento, por meio do nosso crescimento em vida e mediante o desenvolvimento da vida divina em nós. Então, por favor, antes de eu mencionar vocês sobre oração, por favor, venham para o microfone, mas eu peço a vocês, não venham aqui para cantar, não venham aqui com a sua história pessoal. Precisamos de irmãos e irmãs que confirmem as questões, os assuntos importantes nos quais entramos.
Então, por favor, ore por 30 ou 40 segundos e sigam o guiar do Senhor interior. Se você for uma pessoa de meia idade, estiver lá longe, eu sei que é um longo caminho para caminhar, mas siga o guiar e venha dar o seu testemunho para completar a mensagem. Eu fiz a minha parte, agora vocês têm de fazer a sua parte. E vocês então terminarão a conferência e estará completa. Orem e deem o seu testemunho.